Bom dia, turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver o capítulo 4, que está na página 430, nas páginas 430 e 431. Vamos iniciar falando que as letras, elas são a representação dos sons da fala. Então, por meio das letras, é que nós unimos as letras, formamos palavras e elas são responsáveis pelo som que emitimos no momento da fala. Então, na hora que eu emito esse som, às vezes eu posso ter o mesmo som representado por letras diferentes, como por exemplo, mesa, exagero e zeloso. Observem que a letra S na palavra mesa, a letra X na palavra exagero, Z em zeloso e também o S, eles têm o mesmo som, que é aquele som de Z, porém as letras são diferentes. Outra situação que pode ocorrer é a letra G, ela ter sons diferentes em palavras diferentes, obviamente. Ela pode ter o som de G e pode ter o som de Q, tá? Quase de Q, mais seco. Então, aqui, quando eu tenho a palavra longe, eu tenho G mesmo. Agora, quando eu formo G com O, lembra lá do Fundamental 1, eu tenho Gó ou Go. Então, eu tenho aqui logo. Isso quer dizer que eu posso ter letras diferentes com o mesmo som e a mesma letra em palavras diferentes com sons diferentes. Caminhando nesse sentido, nós vamos falar da letra H. A letra H, ela quando está no início de uma palavra, nós já sabemos que ela não tem som. Exemplo de Helena, heróico, helicóptero. Já quando ela compõe dígrafos, ou com a consoante N, C ou L, ela pode representar sons diferenciados, sons específicos. Veja o exemplo. Eu tenho as palavras iniciais aqui, fala, caco e gana. Se eu acrescentar as consoantes L, C e N à letra H, eu transformo esse som. Então, aqui, fala, eu acrescentando a letra H, passa a ser falha. Caco passa a ser cachorro, um som mais puxado para o X. E gana, eu tenho ganha, um som mais nasalizado. Joinha? Além da letra H, no início de uma palavra não ter som, e quando se une a determinadas consoantes, formar o que nós chamamos de dígrafo, ou seja, duas letras, apenas um som, nós temos aí a problemática de eu confundir o verbo haver com a palavra a e até com a expressão a, que é uma interjeição. Tudo isso porque a pronúncia dessas três palavras é igual. Então, quando eu uso o a do verbo haver, H-A, e ele tem sentido de existir, eu, se quiser indicar o passado, equivalendo a fazer, também com esse sentido, nesses casos, eu vou usar o verbo haver e ele vai ser conjugado na terceira pessoa do singular. Então, eu digo, se o tempo já passou, se já aconteceu, há muitos heróis inspirados na mitologia. Então, é o H e o A porque tem sentido de existir. Se eu substituir por existem, eu tenho aí, eu preciso colocar, se eu precisar trocar, eu vou usar o verbo haver e no singular. Quando ele tem sentido de faz, também eu uso o verbo haver. Há vários dias que estou lendo este livro de mitos, ou seja, faz vários dias que eu estou lendo o livro de mito. Então, nesses dois casos, eu vou usar o verbo haver conjugado na terceira pessoa do singular.
Já a letra A, o A puro, que é uma letra que tem aí, pode representar muitas categorias da língua, pode ser artigo, pode ser uma preposição, pode ser um pronome, só que ela gera mais dúvidas quando ela está em uma frase classificada como preposição. Por quê? Ela pode indicar distância e também tempo futuro. Veja os exemplos. Estamos a 3 quilômetros da cidade que você procura. Então, quando indica distância, eu vou usar esse A puro, que é a preposição. Bem como eu vou usar o A puro quando eu escrevi uma frase que indica uma ação que ainda vai acontecer. Então, daqui a 10 minutos, não aconteceu, ainda vai acontecer, ele chegará ao trabalho. Então, eu vou retornar aqui na tela. Observem que quando eu tenho uma ação que já passou, eu vou usar o verbo haver, na terceira pessoa do singular. E quando eu tenho uma situação que ainda vai acontecer, eu vou usar o A puro. Não podemos nos enganar. Embora a pronúncia seja a mesma, a escrita, na hora de escrever, eu preciso ficar atento a esse detalhe. E por fim, eu tenho o A e H, que indica que é uma interjeição, que é uma classe gramatical que expressa o quê? Admiração, surpresa. Então, quando eu digo, como você está bonita, eu vou usar o A e o H. É uma interjeição. Então, nós não podemos confundir o momento de uso do verbo haver, da preposição a e até mesmo da interjeição. Essas três palavras, na hora da pronúncia, elas são iguais. Na hora em que eu uso, na fala, percebe-se pelo contexto frasal qual deles eu estou usando. Mas na hora da escrita, não podemos errar. Ainda sobre essa questão de semelhança de som, mas que na hora da escrita faz uma tremenda diferença, nós temos a expressão nada a ver e nada a haver, com o verbo haver, tá? Então, quando eu tenho a expressão nada a ver, a primeira, com A puro, ela significa ter relação com alguma coisa, de respeito a manter uma determinada semelhança. Então, esse herói não tem nada a ver com o mito original, ou seja, não tem nenhuma semelhança, não tem nenhuma relação. Então, neste caso, eu vou usar um nada a ver com A puro. Agora, se o haver significar receber, acreditar, se disser a respeito a valores, bens e riqueza, eu vou usar o nada a haver com o verbo haver, de existir, tá? Aquela empresa não tem nada a ver no banco, ou seja, não tem nada a receber no banco. Então, não podemos também confundir. Quando tiver sentido de não ter relação com algo, eu vou usar o haver, a letra A e o verbo ver. Quando tiver relação a não ter nada a receber, significar receber, acreditar, eu vou usar o nada a haver. E, para finalizar, é importante frisar que na formação de palavras, quando há prefixo que se une a palavras iniciadas por H, eu devo empregar o hífen, tá? Assim como super-homem, anti-higiênico, sobre-humano. Porém, essa regra não vai se aplicar quando eu usar o prefixo co ou eu usar o prefixo des. Então, nesses casos, o que acontece? O H cai, o hífen não é utilizado e eu junto tudo, como, por exemplo, desumano, co-herdeiro. Eu não coloco o hífen, eu derrubo, vamos dizer assim, a letra H e junto tudo. Faço aí uma junção. Então, meus amores, em relação à letra H, ao capítulo 4, é isso. A gente se encontra na live. Um beijo enorme no coração de vocês.
Tchau! Do you want to know?